Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então a gente vai agora para o vídeo da nossa semana sobre dificuldades alimentares. Então essa semana a gente está falando sobre um artigo e ele se chama Dificuldades Alimentares em Pré-Escolares, Práticas Pregressas e Estado Nutricional. Ele é um artigo do Elcio Maranhão e outros autores, que são lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. Então a gente vai conversar um pouco sobre como esse artigo é organizado, quais foram os resultados e quais observações eu, como leitora, tive em relação ao artigo. Logo na introdução, os autores trazem as definições de dificuldades alimentares e alguns fatores que em estudos anteriores já foram relacionados à ocorrência ou não de um quadro de dificuldade alimentar, como por exemplo o desmame precoce, e as relações com a introdução alimentar. Então, alguns estudos mostram que quanto mais cedo ou quanto mais tarde a introdução alimentar for realizada, ela pode causar uma dificuldade alimentar. O ideal é que ela seja realizada no tempo certo, então a partir dos 6 meses, e que todos os critérios em relação à evolução de texturas sejam seguidos. Além disso, eles mostram também que existe relação entre dados sociodemográficos, relacionados à família, escolaridade materna, tipo de escola que a criança estuda, enfim, e com a postura dos pais em relação aos momentos de refeição. O objetivo do estudo foi buscar formas e evidências de evitar um quadro de dificuldade alimentar. Foi isso que me chamou a atenção, por isso eu quis ler esse artigo e trazer para vocês, porque acho que a gente também tem que trabalhar com prevenção e não só com intervenção, Com relação à metodologia, foi realizado um estudo de caráter transversal. Nesse tipo de estudo, a gente não tem um contato direto dos pesquisadores com a população estudada, com a amostra estudada. E eu já vou explicar o porquê disso. Essa amostra ela foi composta por 301 crianças que moram no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, que estudam em escolas públicas e privadas e que têm de 2 anos completos a 6 anos incompletos. Dessas crianças, foram excluídas aquelas que tinham alguma doença orgânica ou então que apresentavam sinais de alerta para essas doenças. E por que foi um estudo transversal? Porque ele foi realizado com as mães dessas crianças. Elas responderam um questionário com 26 questões sobre o perfil comportamental delas em relação à alimentação das crianças. Esse perfil comportamental ele foi proposto por um autor que se chama Kersner em 2009. E ele tem 8 perfis, que são elencados por ele. E essas crianças elas foram divididas em grupos considerados sem dificuldade alimentar e com dificuldade alimentar a partir desses perfis traçados por esse autor. Então, as crianças que foram consideradas sem dificuldade alimentar foram as que estavam dentro do perfil 1, que compõem o item de interpretação equivocada dos pais. Já as crianças consideradas com dificuldade alimentar, elas compuseram o grupo que estava dentro dos perfis de 2 até 6. Eu vou ler eles aqui para vocês. Então, ingestão altamente seletiva, que é considerada a criança com seletividade alimentar, o picky eating nos Estados Unidos. Criança agitada ou com baixo peso, fobia alimentar, presença de doença orgânica, criança com distúrbio psicológico ou negligenciada e choro que interfere na alimentação. Esse perfil 5, criança com doença orgânica e o choro que interfere na alimentação foram retirados também por conta dos critérios de exclusão, que excluíam as doenças orgânicas, e porque também, como a idade dessa pesquisa ela abrange um intervalo muito grande, de 2 a 6 anos, eles consideraram que esse choro ele pode variar muito de acordo com a idade. Então, eles retiraram esse perfil da pesquisa. Além disso, os autores mediram o peso e calcularam o IMC dessas crianças para ver se existia alguma alteração nutricional, de ganho de peso, enfim, nessa amostra. Nos resultados, a gente pôde observar que nenhuma criança apresentou magreza. Na verdade, a tendência foi apresentar sobrepeso, risco de sobrepeso, os números estão disponíveis no artigo também, mas teve um dado que me assustou bastante e eu vou ler até todos os números para vocês, porque foi uma coisa que eu não esperava. Então, até os 12 meses de idade, ou seja, no primeiro ano,
20,9% das crianças já faziam consumo de refrigerante, 38% de sorvete, 33,1% de biscoito recheado, 35,3% de doces ou chocolates, 12% de mortadela, 14,2% de salsicha e 27,7% de salgados industrializados. E esses números aumentaram no mínimo o dobro até os 2 anos. Então, se a gente considerar que até os 2 anos o recomendado é não oferecer doce para a criança, a gente vê que realmente os pais estão precisando de uma educação nesse sentido para evitar esses quadros, né? E eu achei bem assustador, assim, são números muito altos para uma idade muito baixa. Com relação à ocorrência de dificuldades alimentares, nos perfis comportamentais preenchidos pelas mães, 25,1% relatou uma dificuldade na alimentação dos seus filhos. Porém, quando os autores foram observar e analisar os questionários, eles identificaram em 37,2% da amostra perfis específicos de dificuldades alimentares. Então, de todos os fatores investigados, como dados sociodemográficos, tempo de aleitamento materno, tipo de escola que a criança frequentava, idade, perfil dos pais, né, em relação à alimentação, comportamento dos pais, apenas 2 apresentaram uma relevância significativa, estatisticamente significante, né? Que foram a idade dos participantes. Então, o que foi mostrado? Que de 5 a 6 anos as crianças têm mais chances de ter um quadro de dificuldade alimentar. E que o perfil responsivo das mães, ou seja, aquelas mães que não são controladoras ou passivas, ele é um fator de proteção para a dificuldade alimentar. Com relação às observações que eu e até os próprios autores fazem sobre esse estudo, a gente tem alguns vieses. Então, por exemplo, o tipo de estudo que é uma abordagem transversal, não tem contato direto com a criança, a gente depende da percepção materna e também da memória das mães, né? Porque como é um estudo, por exemplo, com crianças maiores, às vezes as mães a gente pode sofrer esse risco da mãe esquecer algum fator importante ou não se lembrar exatamente como aconteceu. Mas a gente sabe, né, que no Brasil a gente tem pouquíssimos protocolos validados e de avaliação a gente não tem nenhum. Então foi a forma que os autores encontraram para traçar um perfil e buscar semelhanças em casos de dificuldades alimentares que possam nos trazer informações para evitar esses casos, que era o objetivo deles. Um fator que eu achei interessante também é que eles não encontraram alterações nutricionais na população com dificuldade alimentar e também a gente não observou magreza, né? Então, geralmente, quando a gente pensa uma criança que tem dificuldade para se alimentar, a gente pensa uma criança mais magra, desnutrida, e não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a gente teve um índice aí de sobrepeso e risco de sobrepeso e a gente consegue observar pelos hábitos alimentares dessas crianças. Então, é um consumo extremamente alto de açúcares, carboidratos, embutidos, que contribuem para esse aumento de peso, né? Então, foi isso. Eu gostei bastante desse estudo. Acho que, claro, como todo outro estudo, a gente tem vieses, a gente tem questões aí que precisam ser melhoradas. Mas, para nossa realidade terapêutica, eu acho muito, muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A gente vai se falando e estamos sempre abertas para conversar com vocês.